Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Haver ações intolerantes por parte de cristãos. Nesse caso, como nós estamos falando da Bíblia e intolerância religiosa, então eu foquei a partir do cristianismo o uso da Bíblia para dizer que o Exu, que é um orixá de uma religião afro, né, de matriz africana, é o diabo, é a mesma coisa que o diabo.
equivocada e preconceituosa, porque não leva em consideração esse precedente histórico da demonização de elementos da religiosidade africana na época da escravidão, desses elementos de construção que nem a figura do diabo é construída com uma base única e universal, ela é multiversa, multicultural e extra-bíblica. Então, nem a figura do diabo ela é correta, né, ou ela é adequada, mas o fato dessa associação também é equivocada por não se conhecer os elementos da própria religiosidade africana. Que Exu, por ele ser esperto, por ele ter características específicas, o uso do tridente já, não, é o diabo, porque e olha que o tridente nem estava vivo, né? Olha, e na bibliografia eu indico o dicionário de Umbanda, inclusive eu trouxe ele, quem quiser dar uma olhada, eu trouxe alguns livros para indicar, e no próprio dicionário de Umbanda se reconhece esse preconceito. Tá? Aqui tem as definições, mas elas estão todas no resumo estendido. Pode passar. E o grande desafio é o uso da teoria dos arquétipos de Jung para combater a intolerância religiosa, porque o arquétipo é uma ideia de um conceito. Vou terminar aqui. É a ideia do inconsciente coletivo que é passado de geração em geração. Essa ideia do inconsciente coletivo, do que é a personificação do mal, é quando nós reconhecemos que é um arquétipo, reconhecemos que se trata de algo que é passado culturalmente e que não tem um fundamento, nós podemos utilizar essa teoria de Jung para mostrar e desmontar os atos de intolerância. Mostrar que não é possível você associar um elemento fora daquele contexto àquilo que foi construído culturalmente. Tá? Então, o desafio que eu lanço é o uso dessa teoria em sala de aula, em grupos de estudo, para desmontar essa prática da intolerância. Pode passar. Aqui, pode passar. Pode seguir. Porque essa é a metodologia. A metodologia que é o desafio é o uso da numérica, que é a leitura e compreensão de textos e elaboração de novas ressignificações. Se você associava Exu ao diabo, não associa mais. Vamos trabalhar qual elemento significa o que dentro do seu contexto. Pronto. E aí nós podemos ver que essa teoria, a partir da luz dos arquétipos de Jung, é possível estabelecer um diálogo e distinguir elementos formadores da cosmologia afro-brasileira, para evitar essas associações preconceituosas. Temos ainda uns 3 minutinhos para alguma pergunta. Eu tentei usar os 15 para não ter espaço para pergunta. Só uma questão sobre o Evangelho, perguntou o José, e no Facebook, há poucos dias atrás, eu vi o povo brigando. Fui olhar o que era, né? Curioso, né? Como todo brasileiro, fui ver que era uma missa do Papa Francisco, onde ele cita o texto de 2 Pedro, que Lúcifer deve nascer em nossos corações. E o povo estava falando que o Papa era besta, o falso profeta, e não bastava o anticristo. Vamos lá. É um problema de tradução. Eu jogo toda a culpa nos tradutores. É suave. Mas provavelmente Jerônimo já fez essa associação, porque era essa associação que ficava, ela estava sendo feita. Né? Então aí era complicado. Ele já jogou para o texto que provavelmente já estava sendo ensinado em Pedro. Ano 500 e pouco, já o cristianismo como religião oficial do Império Romano, tudo que não é religião cristã oficial é Lúcifer. Mais fácil, né? Uma observação também interessante. Outro dia eu estava numa mesa lá, uma família, e uma adolescente perguntou para mim se eu tinha assistido aquela série de TV chamada Lúcifer. Aí eu disse, eu assisti tudo, né? E você gostou? Eu falei, eu gostei. E aí eu disse, eu também, eu adoro Lúcifer. E a avó dela estava junto, ela falou, isso é muito padre, não sei o que e tal, né? Aí eu achei interessante, porque essa série, ele se apresenta
pensado, na parte do Lúcifer, né? Ou sei lá qual o nome dele, para isso, né? E é interessante que ele se apresenta como